Qual a sua opinião sobre a morte do brasileiro no exterior devido ao tráfico de drogas? Pelo que eu fiquei sabendo, ele é traficante. Até que me prova ao contrário, ele estava levando droga lá para a Indonésia, né? Então eu acho que se ele sabia que é proibido, sob pena de morte, levar droga lá para aquele país, ele não deveria ter ido. Isso eu acho que ele, a partir do momento que ele se submeteu a isso, ele está sujeito às leis de lá. Então, se são as leis de lá, eu acho que isso está correto. Bom, sobre a morte dele foi devido ao tráfico de drogas, certo? E é política daquele país, faz parte da jurisdição de lá, e devido a ele saber da situação e ter ido para aquele lugar traficando, então a justiça tem que ser feita. Se no Brasil não existe pena de morte, beleza, mas lá existe pena de morte e ele foi ciente, então ele pagou o devido do país, de acordo com o país. Então eu sou a favor, sim. Acho que foi justo, ninguém tem que traficar droga. O cara sai daqui para arrasar a família dos outros lá. Então eu acho que aqui devia ter a mesma punição. E você é a favor sobre a pena de morte no Brasil ou não? Eu acho que o país não está muito maduro ainda para esse tipo de atitude. Tem muitas forças ainda que se desencontram nesse sentido. Eu, particularmente, sou hoje eu sou a favor. Isso é uma opinião minha, né? Eu sou a favor porque entre ele e eu, morre ele. Sou contra porque eu acho que o grande problema é a gente tentar resolver o problema por cima. O fato de a gente ter, por exemplo, a pena de morte na Indonésia não significa que o tráfico foi erradicado. O tráfico continua existindo, mas a gente não conseguiu conter o tráfico de drogas. A mesma coisa aconteceria no Brasil, né? Ou seja, você não vai conseguir acabar com os crimes hediondos, você não vai conseguir acabar com o tráfico de drogas se você estipular a pena de morte. Então, assim, são questões que são muito mais delicadas. A pena de morte é uma solução muito simples para casos que são extremamente complexos no Brasil. Aonde que o governo está errando para que ele precise estipular a pena de morte? Porque a pena de morte é uma medida radical. As autoridades elas precisam determinar, elas precisam investigar da onde vem o problema, né? E muitas vezes é da própria atuação dela, ou da ausência da atuação dela, né? Então eu me refiro, por exemplo, ao nosso próprio sistema prisional. É um sistema que gera mais criminosos ao invés de a gente tentar reeducar aquele cara e introduzi-lo novamente na sociedade. O segundo problema é o próprio Código Penal. É uma Constituição gigantesca, mas cheia de brechas, né? E essas brechas acabam permitindo que aquele cara volte para as ruas sem ter se restabelecido dentro da prisão. Então o próprio Código Penal também precisa ser revisto. Eu acho que são duas questões que são fundamentais que a gente precisa ver, e aí sim a gente resolveu o problema. Acho que a questão da pena de morte, ela só vai resolver o problema por cima. A gente vai punir pessoas que muitas vezes poderiam ser reintroduzidas na sociedade. E com relação àquela dançarina de funk que foi brutalmente assassinada pelo namorado, você acha que ele merecia a pena de morte? Olho por olho, dente por dente. Antigamente era assim, né? Hoje já não é. Ele deveria ter uma pena ou de morte ou a perpétua. Aqui no Brasil funciona diferente. Se a gente for tomar pelo modo radical, sim. Mas como aqui no Brasil as leis não funcionam assim, eu acho que não.